Muito bem, vamos falar hoje de um tema muito interessante. Eu também venho de uma base cristã, né? E é legal que você une essas filosofias, meditação cristã e yoga, né? Eu acho que vai ser um tema bem interessante, porque às vezes a pessoa diz assim: eu sou cristão, não posso fazer yoga, né? Daí a pessoa está praticando yoga, não, mas agora eu só faço yoga, eu não posso juntar as duas coisas. A ideia é que as pessoas conheçam também um pouco do quem é o Carlos, né? Eu queria que você falasse quem é você, o que você faz da vida, o que você fez, quem é o Carlos Siqueira? Então, eu sou professor de yoga, sou oblato beneditino da Comunidade Mundial para Meditação Cristã. Um oblato é um monástico do mundo, uma pessoa que procura integrar, né, as demandas do dia a dia, da vida secular, com a Uhum. espiritualidade. E, e eu ajudei, né, desde o início, né, a organizar os primeiros grupos de meditação cristã aqui no Brasil, que já faz bastante tempo, já desde 95. Eu nasci numa família católica e aos 18 anos, mais ou menos, eu iniciei uma busca por sentido, significado. Eu queria algo mais do que simplesmente ir na missa aos domingos, que eu costumava fazer. Eu queria Uhum. algo mais. E nisso, através de um amigo, eu encontrei, ele me levou a praticar Kung Fu. E foi nas aulas de Kung Fu, com o meu professor de Kung Fu, que pela primeira vez eu fui introduzido à prática da meditação. Ele ensinava algumas posturas de yoga também, e, e aí eu fui para aprender o Kung Fu para minha defesa pessoal, Uhum. e no começo eu não me interessava por meditação. Eu até lembro que eu falei para o professor se eu podia chegar uns 15 minutos mais tarde, porque ele dava meditação no começo. Olha E só. para falar, não estou interessado em meditar, eu quero aprender a lutar, né? E aí ele falou, olha, se você não meditar, eu não ensino Kung Fu para você. Aí eu chegava mais cedo e fazia meditação. Mas aí o que aconteceu é que depois de alguns meses praticando, eu comecei a ficar mais interessado na meditação do que no Kung Fu. Mais interessado na meditação e no yoga. Foi aí que Uhum. despertou esse interesse e aí eu comecei uma busca, né? Uma busca de sentido, de significado. Essa busca, como eu era católico, eu fui procurar numa igreja primeiro, no padre da minha paróquia, para ver se havia alguma coisa parecida com meditação na tradição cristã, porque Uhum. realmente a minha alma, eu me encontrei no silêncio, é o que a minha alma, era o anseio da minha alma. E, e aí, infelizmente, o padre não soube me orientar, ele não sabia nada sobre meditação. Na época, ele me orientou: olha, vai na renovação carismática. E aí eu fui para conhecer, mas não tinha nada a ver comigo, me senti totalmente deslocado ali, não era o que eu buscava. E aí eu comecei a praticar a meditação, continuar na prática da meditação. E naquela época foi bem difícil, porque foi, acho que 1992, quando eu comentava com as pessoas da igreja, meus amigos da Renovação Carismática, eles falavam, não, você não pode fazer isso aí não, isso aí não é cristão, isso é do demônio. E aí ainda tem isso, algumas pessoas, né, fundamentalista, né, que não sabe o que é o yoga. Mas Uhum. eu tinha lá, você imagina um rapaz de 18 anos falando com uma pessoa que é um coordenador de grupo de jovens, tal, falando isso, a gente ficava com medo, né? Exato. Mas aí nisso veio uma intuição assim interna, né? Que Jesus dizia: você conhece a árvore pelos frutos. Uma Uhum. árvore boa vai dar bons frutos. E naquela época eu parei e observei que o meu professor de Kung Fu era a pessoa mais íntegra que eu conhecia naquela época, assim, que realmente era uma inspiração para mim Uhum. como pessoa, que o que ele ensinava, eu via ele vivendo aquilo. E muitas vezes eu ia na igreja, quando eu saía da igreja eu via
a mesma pessoa que estava lá dentro da igreja, depois saindo falando mal de outra pessoa, e então eu falei, não, essa meditação não deve ser do demônio, não, é algo, eu conheço pelos frutos que eu vejo no meu Uhum, professor, deve valer a uhum, pena. E aí eu segui essa intuição, continuei praticando, eu pedi para o meu professor que eu queria me aprofundar mais em meditação, e aí ele me indicou fazer meditação transcendental, que ele tinha uhum, feito também. E aí eu fui atrás de meditação transcendental, me iniciei, fiz a meditação transcendental, gostei muito, a meditação com mantra, né? E porque com o meu professor de Kung Fu era apenas observar a respiração. E fiz depois um outro curso na meditação transcendental de yoga para potencializar a prática. Daí eu aprendi uma série de umas 10, 12 posturas com exercício respiratório, e isso se tornou a minha prática por um bom tempo. uhum, Mas eu ainda continuei numa busca, sabe? Porque eu gostei bastante da prática da meditação transcendental. Mas o grupo de pessoas que se reunia para meditar, as conversas ali, eu não me identificava com aquilo. Muitos estavam meditando ali por uma busca de coisas materiais, assim, eu vou uhum, meditar, no ano que vem a gente vai se encontrar aqui, vou estar com um carro novo, vou melhorar meu emprego, minha performance. E não era isso que eu buscava, né? Eu buscava uhum, uma coisa que eu ainda não sabia bem, mas era uma coisa mais de espiritualidade, né? E nisso eu comecei a procurar em livros, fui encontrando. Aí eu comecei a descobrir que havia meditação na tradição cristã, porque eu comecei a aparecer para mim livros de Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, que são os místicos, né, da tradição cristã. uhum, Só que eles falavam das maravilhas da oração, dos êxtases e de você conhecer a Deus, conhecer a fonte da vida, mas não ensinava como fazer aquilo. Como eu vou fazer aquilo? Então, eu ainda continuava ali meio que numa busca, né, disso. Nessa busca, um dia eu encontrei um livro de um padre jesuíta, católico, né, lá no Japão, que ele descreve também a busca dele, que ele estava em busca de uma espiritualidade mais profunda, como eu estava, e aí ele foi num mosteiro cristão, lá no Japão, para buscar meditação, silêncio, que ele também tinha lido os relatos dos santos, só que uhum, ele diz assim no livro, é um livro chamado Zen Cristão, se eu não me engano, do William Johnston. E aí ele disse que quando ele chegou nesse mosteiro cristão, o mosteiro parecia mais um escritório do que um lugar de espiritualidade, porque o mosteiro uhum, lidava com um colégio do lado e um monte de tarefas, e nada não encontrou meditação ali, silêncio, prática, né? E aí um amigo dele japonês convidou ele para ir no mosteiro zen budista, para conhecer a meditação zazen, ele foi, e aí ele se encontrou. E aí ele diz no uhum, livro que ele começou a buscar a Cristo através do zen. E aí ele conta nesse livro a história dele, e eu fiquei também super animado, falei, nossa, eu encontrei um cristão que pratica meditação, um padre ainda, né? Só que não tinha nenhum contato dele, nenhum endereço, né? Naquela época não tinha e-mail, essas coisas, né? Mas não tinha nenhum endereço para falar com ele. Então ainda continuei numa busca. Aí você acredita que um dia eu estava na recepção do dentista, eu acho. Aí peguei uma revista, comecei a folhear e apareceu uma matéria, Monge Zen do Espírito Santo. Aí eu nem sabia o que era aquilo, fui lá ver, existia um mosteiro zen budista em Vitória, no Espírito Santo. E aí eu de novo querendo conhecer aquilo, porque eu falei, se o padre encontrou essa busca de Cristo através do zen, né? Eu também posso, né? Porque eu sentia falta da figura de Jesus, né? E aí então eu na revista eu procurei a pessoa que fez a matéria, liguei para a repórter lá na revista
E aí ela falou comigo, me passou o endereço, porque não tinha o endereço do mosteiro também, ela me passou o endereço, telefone, lá de Vitória. Aí eu liguei, falei com o monge e fui fazer um retiro lá, no 7 de setembro. Fiz um sextim lá, um retiro de 4 dias, mais ou menos. Fui sozinho lá, de ônibus, com a minha mochilinha, porque não podia falar nada para ninguém, que ninguém entendia o que eu estava fazendo, né? Fui de ônibus, umas 15 horas de viagem, subi o morro lá no Ibiraçu, subi lá no morro e aí fiz o retiro, ainda com um certo receio, né, de, né, se eu estava fazendo correto, mas sabe que aqueles pequenos sinais de providência divina, que quando eu cheguei lá, subi lá, quilômetros lá, nem sei quantos quilômetros subi no morro para chegar no mosteiro, quando eu chego lá, ainda com um pouco de dúvida se eu estava fazendo certo, eu vejo duas freiras se despedindo do monge, indo embora, entrando num carro e saindo. Aí eu fiquei calmo, né? Duas freiras acabando de sair do mosteiro. E aí fiz o retiro, foi ótimo, e no Zen eu encontrei uma espiritualidade, uma seriedade na busca Uhum. que eu, que eu buscava. E comecei a praticar, então voltei praticando o Zazen, mas sozinho também, não tinha ninguém para me orientar, cheio de dúvidas se eu estava fazendo certo. E nisso, em, mil, em 1994, eu encontro um livro, estava lá andando em São Paulo, encontro um livro lá na editora Paulus, que é o Meditação Cristã, do John Main, Uhum. e é lá um livro do monge beneditino. Nessa época eu nem sabia que existia monges beneditinos, né? Até perguntei para o rapaz da loja, né, uma livraria católica, o que é esse beneditino aqui? É budista? O que é? Ele falou, não, é católico, tem aqui no Largo de São Bento, tem um mosteiro e tal. E aí, quando eu vou folhear o livro, ele fala, o ensinamento da meditação na tradição cristã com o método do mantra. Para mim foi como um voltar para casa, porque eu já conhecia o método do mantra através da meditação transcendental, que eu Uhum. gostava, e aí ele ensinava uma meditação cristã com mantra. Aí foi um É. voltar para casa, um voltar para a minha tradição, e a partir dessa data aí, de 1994 em diante, aí eu nunca mais parei de meditar.